E aí, pessoal do segundo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais uma videoaula de Química aqui do setor B. E vamos dar sequência então nas aulas que a gente estava falando sobre química orgânica. Então, na última aula a gente falou sobre petróleo e a gente viu que os principais constituintes do petróleo são os hidrocarbonetos, que são aquelas moléculas formadas somente por carbono e hidrogênio. E é justamente a partir do estudo dos hidrocarbonetos que a gente vai começar uma parte que é muito importante na química orgânica, que é a nomenclatura de compostos orgânicos. Então, hoje a gente vê a nomenclatura de hidrocarbonetos. Tá? E por que existe uma aula só sobre nomenclatura? Vamos dar uma olhada aqui. Essa tabela aqui mostra para a gente quantas substâncias existem com a mesma fórmula. Então, a gente já viu nas primeiras aulas de química orgânica que os compostos orgânicos podem formar cadeias, o carbono pode formar cadeias, e essas cadeias podem ser ramificadas, podem ser normais, podem ser cíclicas, podem ser acíclicas, enfim. Existem muitas formas diferentes que esses carbonos podem se ligar uns aos outros. Isso faz com que possam existir diversas moléculas diferentes que tenham exatamente os mesmos átomos. Por exemplo, aqui, se a gente tem uma molécula que tem somente 7 átomos de carbono e 16 átomos de hidrogênio, existem 9 moléculas diferentes com essa mesma fórmula. Se a gente põe um carbono a mais, então a gente tem agora C8H18, ou seja, 8 carbonos e 18 hidrogênios, já passam a ser 18 moléculas diferentes. Agora, se a gente vai aqui para um caso em que existem 30 átomos de carbono e 62 átomos de hidrogênio, olha só, não são tantos, hein? Ao todo, 30 átomos de carbono e 62 átomos de hidrogênio, existem 4.111.846.763 moléculas diferentes que podem ser escritas exatamente com os mesmos átomos. Ou seja, é humanamente impossível a gente inventar um nome diferente para cada molécula, para cada substância orgânica. Porque se existem tantas substâncias possíveis somente usando 30 carbonos, imagina quantas são o total de moléculas que existem. Na verdade, esse número é infinito. Então não faz sentido a gente ficar inventando um nome para cada uma. Então, o que se fez foi criar um sistema de nomenclatura que siga algumas regras. E esse sistema, a partir do nome, a gente consegue determinar qual que é a estrutura da molécula e vice-versa. Se eu tenho a estrutura da molécula, eu consigo determinar o nome, certo? Então é isso que a gente vai ver hoje, quais são essas regras de nomenclatura. Primeiro a gente vai ver para hidrocarbonetos, mas na verdade as regras são as mesmas para qualquer composto orgânico, tá? E as regras estão resumidas nessa tabela. Então, a nomenclatura de qualquer composto orgânico, o nome dela tem 3 partes. Um prefixo, uma parte aqui do meio, e um sufixo. O prefixo vai indicar para a gente o número de carbonos. Então, o começo do nome de qualquer substância orgânica indica para a gente quantos carbonos tem naquela molécula. Tá? Quais são esses prefixos? Quando tem um carbono, o prefixo é met. Quando tem 2 carbonos, o prefixo é et. Quando tem 3 carbonos, o prefixo é prop. Quando tem 4 carbonos, o prefixo é but. Esses 4 aqui são mais importantes da gente lembrar. Por quê? Porque eles são prefixos que eles são exclusivos para a química orgânica. Então, a gente não tem outras coisas na nossa vida que possuem esse mesmo prefixo. Tá? Então, met, et, prop, but, prefixo para 1, 2, 3 e 4 carbonos, isso aqui a gente precisa lembrar. Tá? Isso aqui é muito importante, a gente precisa decorar qual que é cada um desses aqui. Quando a gente olha a partir de 5 carbonos, os prefixos vão ser pent, ex, hept, oct e assim por diante, que são prefixos que a gente já usa no nosso dia a dia, em outras coisas. Por exemplo, quando a gente pensa nos polígonos que vocês aprenderam em matemática, tem lá o pentágono, o hexágono, o heptágono e assim por diante. Ou quando a gente fala de futebol, para quem gosta, tem lá o Brasil é pentacampeão, tem 5 títulos. O Palmeiras, por exemplo, é decacampeão brasileiro, o time que tem mais títulos nacionais. Então aqui deca porque tem 10 títulos, certo? Então os prefixos são os mesmos e a gente usa para indicar o número de carbonos que tem naquela molécula, ok? Então todas as moléculas que a gente for dar nome ou a partir do nome desenhar a estrutura, o começo dela sempre indica para a gente quantos carbonos tem nessa molécula, ok? Agora vamos dar uma olhada na parte do meio do nome. A parte do meio do nome vai indicar para a gente qual que é o tipo de ligação entre os carbonos. Tá? Lembra que a gente está falando só da ligação entre carbonos. Se todas as ligações daquela molécula forem simples, a parte do meio vai ser an. Se existir uma ligação dupla, vai ser en. E se tiver uma ligação tripla, vai ser in. An, en, in. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Se tiver 2 ligações duplas, vai ser di-en. Olha lá, o en indica que é uma ligação dupla,
como são duas, vai ser di, né, que indica 2, em. Se for duas ligações triplas, di-in, e assim por diante. E se a molécula tiver uma dupla e uma tripla, vai ser en-nin, né? En de dupla, in de tripla. Enfim, o importante é lembrar an, en e in. E se ela aparecer mais de uma vez, a gente vai colocar aqui um di indicando 2, tri indicando 3 e assim por diante, tá? Então, o começo do nome indica para a gente quantos carbonos tem naquela molécula, a parte do meio indica para a gente qual que é o tipo de ligação entre os carbonos, e a parte final, né, o sufixo desse nome, vai indicar para a gente a função orgânica. Em química orgânica, quando a gente fala função, a gente está falando de um tipo de substância que tem uma característica estrutural parecida, que faz com que ela tenha propriedades físicas e químicas semelhantes. Tá? A gente vai estudar várias funções orgânicas, por exemplo, álcoois são funções orgânicas, ésteres, enfim, vai ter um monte de outro tipo de substância que a gente vai estudar. A primeira função orgânica que a gente vê é justamente a função dos hidrocarbonetos, que são aquelas substâncias formadas somente por carbono e hidrogênio. Quando a gente tem um hidrocarboneto, quando a gente tem uma substância que só tem carbono e hidrogênio, esse sufixo é simplesmente O. Ok? Então, a parte do começo do nome vai indicar quantos carbonos tem na molécula, a parte do meio do nome vai indicar qual que é o tipo de ligação entre esses carbonos, e a parte final do nome vai indicar qual que é a função orgânica daquela molécula. Para hidrocarbonetos, esse sufixo é O, simplesmente. A gente, por enquanto, então, a gente só vai ver os hidrocarbonetos. Tá? Essa nomenclatura aqui, ela serve para qualquer substância, tá? Qualquer substância orgânica. Mas a gente vai olhar primeiro para hidrocarbonetos de cadeia não ramificada, ok? Porque nessas substâncias só aparece isso aqui. Quando tem ramificação, já tem uma parte que vem antes. A gente vai ver mais para frente como que dá nome para isso, ok? Agora, se essa molécula for cíclica, né, isso aqui serve para cadeias, serve para todos, mas quando a gente tem uma cadeia aberta, a gente vai ter só isso no nome. Se a molécula for cíclica, a gente simplesmente vai colocar a palavra não, né? O trecho ciclo antes de tudo, tá? Então vai ser a mesma nomenclatura, só que antes de tudo vai ter ciclo. E uma coisa que a gente vai fazer, e aí a gente vai ver em cada um dos casos, é que, dependendo do caso, quando a gente tem insaturações, a gente vai ver isso hoje, ou quando tiver grupos substituintes e cadeias ramificadas, que a gente vai ver mais para frente, a gente tem que numerar essa cadeia. E a gente vai ver, então, daqui a pouco, como que a gente numera cada uma dessas cadeias. Ok? Então, vamos ver alguns tipos de hidrocarbonetos, e a gente vai vendo como que é a nomenclatura de cada um deles e quais são as partes dessa regrinha que a gente usa, né? Nem tudo isso aqui a gente usa para todos, principalmente essa parte aqui de baixo, ok? Então vamos dar uma olhada primeiro nas substâncias que a gente chama de alcanos. Então quem são os alcanos? São aqueles hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, ou seja, os caras que só têm ligações simples. Então temos aqui 3 exemplos de alcanos, né? Esse composto que só tem 2 carbonos, esse composto aqui que tem 4 carbonos e esse composto aqui que tem 6 carbonos. Né? Notem que está cada um representado de um tipo de fórmula diferente, né? A fórmula estrutural condensada e a fórmula de linha ou traço. Como que a gente dá nome para esses caras? Então vamos olhar primeiro esse aqui. Então, gente, quem puder, abre a apostila junto com uma tabelinha, tá? E para acompanhar a aula aqui, olhando para essa tabela. Então, a gente viu que o começo do nome indica quantos carbonos tem nessa molécula. Então, essa molécula aqui tem 2 carbonos. Qual que é o prefixo para uma molécula que só tem 2 carbonos? O prefixo é et, ok? Então, o nome dessa substância aqui, dessa molécula, começa com et. Qual que é a parte do meio do nome? É o tipo de ligação entre os carbonos. Então, quando a gente olha essa molécula só tem 2 carbonos e a ligação entre eles é simples. E a gente viu que quando uma molécula só tem ligações simples entre carbonos, a parte do meio é an, ok? E a gente sabe, então, que o sufixo indica qual que é a função orgânica. E a gente sabe que esse cara aqui é um hidrocarboneto, e o sufixo para hidrocarbonetos é O. Então, o nome dessa substância aqui é etano. Então, o que é o etano? É um hidrocarboneto formado por 2 carbonos, onde a ligação entre os carbonos é uma ligação simples. Ok? Então, esse aqui é o etano. Vamos olhar para esse cara aqui. Ele tem 4 carbonos. Qual que é o prefixo para 4 carbonos? A gente olha lá na tabelinha, o prefixo é but. Todas as ligações entre os carbonos são simples. A parte do nome que indica que todas as ligações são simples é o
an, né, a parte do meio. E esse cara é um hidrocarboneto, o sufixo para hidrocarbonetos é o. Então, essa substância aqui, o nome dela é butano, ok? Então, o butano ele é formado por 4 carbonos, as ligações entre os carbonos são simples, e ele é um hidrocarboneto, ok? Vamos olhar esse cara aqui, ele tem 6 carbonos, o prefixo para 6 carbonos é X. Todas as ligações são simples, então o meio ali é an. E ele é um hidrocarboneto, então termina com o. Então esse cara aqui é o hexano. O hexano, então, é o hidrocarboneto composto por 6 carbonos e todas as ligações entre eles são simples, ok? Então, ó, quando a gente pensar no nome dos alcanos, olha o nome aqui, an no nome, que indica que as ligações são simples, e o nome deles vão ser etano, butano, hexano, metano, propano, pentano e assim por diante. Quando a gente olha a fórmula dessas substâncias, a gente tem aqui, ó, C2H6 é a fórmula do etano, C4H10 do butano, C6H14 é do hexano. A gente consegue achar uma fórmula geral para os alcanos, que é o quê? Sempre o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos mais 2. Então, aqui, ó, CnH2n mais 2. Aqui, ó. 2, o dobro de 2 é 4, mais 2, 6. O dobro de 4 é 8, mais 2, 10. E assim por diante. Por que isso? Porque a gente vai ter vários CH2 e nas pontas a gente tem CH3. Por isso que a fórmula geral de qualquer alcano, não importa quantos carbonos ele tiver, vai ser sempre essa. Ok? Então, se a gente vê uma substância que a gente só tem a fórmula molecular, e a fórmula molecular respeitar essa fórmula geral, a gente já consegue saber que aquilo é um alcano, mesmo sem ter a fórmula estrutural. Ok, gente? Então, beleza. Então, esses são os alcanos. Temos também os alquenos, né? Quem são os alquenos? São aqueles caras que têm cadeia aberta e uma ligação dupla, né? Ó, aqui, ó. Alquenos, en, é justamente a partir do nome que indica que tem uma ligação dupla. Então, vamos olhar para essas duas substâncias aqui, ó. Temos aqui, então, 3 carbonos e uma ligação dupla. E aqui a gente tem 5 carbonos e uma ligação dupla. Né? Vamos olhar primeiro para esse cara aqui. Se ele tem 3 carbonos, qual que é o prefixo para 3 carbonos? É prop. Quando ele tem uma ligação dupla, então, o que indica no nome a existência de uma ligação dupla? É a parte do meio ali, intermediário, en. E ele é um hidrocarboneto, então ele termina em O. Então, o nome dessa substância que tem essa molécula aqui é o propeno. Prop indica que tem 3 carbonos, en indica que tem uma ligação dupla, e O indica que isso aqui é um hidrocarboneto, não tem nada além de carbono e hidrogênio. Tá? Vamos olhar para essa molécula aqui. Olha lá, quantos carbonos ela tem? Ela tem 5 carbonos. O prefixo para 5 carbonos é pente. Ela tem uma ligação dupla, né? A parte intermediária ali que indica que tem uma ligação dupla é en. E ela é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então a parte final é O. Agora, essa molécula tem uma questão, que é o quê? Essa dupla ligação está aqui nesse lugar. Agora, e se essa dupla ligação, em vez de estar aqui, ela estivesse aqui? Ela continuaria tendo 5 carbonos, uma ligação dupla, e ser um hidrocarboneto. Então, o nome dessa outra substância também seria penteno, mas elas são substâncias diferentes. Uma tem uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui. Elas não podem ter o mesmo nome. Então, quando a gente tem uma ligação dupla em uma molécula que tem 4 ou mais carbonos, a gente tem que numerar essa cadeia para indicar onde que está essa ligação dupla. Tenho que indicar em qual parte da cadeia essa ligação dupla está. Como que a gente numera essa cadeia? A gente vai numerar sempre a partir de uma das extremidades até a outra, e a gente sempre vai começar da extremidade que está mais próxima da dupla ligação. Então, aqui a dupla ligação está nesse carbono, essa extremidade aqui é mais próxima do que essa, certo? Então, a gente vai começar a numerar a partir daqui. Então, a gente tem o quê? Que esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. E agora, o que a gente faz com esse número? Aqui no nome, a gente vai ter que colocar esse número que indica onde está a ligação dupla. A ligação dupla está aqui entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, a gente vai usar esse número 2, porque justamente a ligação dupla está no carbono 2 aqui. A gente vai colocar esse número 2 aqui no nome. Em que parte do nome a gente vai colocar esse número 2? Esse número 2 serve para a gente posicionar onde está a dupla. A parte do nome que indica que tem uma dupla é justamente o intermediário, o en. Então, esse número 2 vai ter que estar logo antes desse en. Então, o nome dessa molécula fica aqui, ó, pent2eno. Tá vendo aqui, então, que esse 2 mostra para a gente justamente onde está a dupla ligação. Então, a molécula, esse nome pent2eno indica o quê? Que essa molécula tem 5 carbonos, que existe uma ligação dupla no carbono 2 e que ela é um hidrocarboneto. Ou seja, o nome indica toda a estrutura dessa molécula. Ok?
Agora, vamos olhar para a fórmula dessas substâncias. Quando a gente olha aqui, o propeno tem fórmula C3H6, né? São 3 carbonos e 6 hidrogênios, e o pente-2-eno tem C5H10. Notem só que quando a gente tem um alqueno, né, um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Né? Então a fórmula geral é CnH2n, sempre o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Ok? Então esses são os alquenos hidrocarbonetos que têm uma dupla ligação. E os alquinos? Né? Alquinos são então hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem uma ligação tripla, tipo esse cara aqui. Então, temos essa molécula aqui. Notem aqui que ele tem 6 carbonos e tem uma ligação tripla entre esses 2 carbonos aqui. Assim como no caso dos alquenos, nos alquinos a gente também tem que numerar essa cadeia se ele tiver 4 ou mais carbonos. Tá? Então, quando eu numero essa cadeia, eu vou começar a numerar a partir dessa extremidade. Por quê? Porque eu sempre começo a numerar da extremidade mais próxima da ligação dupla ou tripla. Né? Então, como a ligação tripla está nesse carbono aqui, a gente começa a numerar daqui para lá. Então, este é o carbono 1 e a ligação tripla está justamente aqui no carbono 1. Então, como que fica o nome desse cara aqui? Se ele tem 6 carbonos, o prefixo para 6 carbonos é X. Ele tem uma ligação tripla. E a gente viu que quando a gente tem uma ligação tripla, o intermediário ali é IN. Como essa ligação tripla está no carbono 1, a gente vai colocar aqui X1IN. E como ele é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar no outro slide ali dos alquenos é o que? Sempre quando a gente for colocar número no meio do nome, o número está sempre separado das letras por um hífen. Ok? Então vai ser X-1-ino. Então, número de letra a gente separa por traço, sempre por hífen. Ok? Então é isso. Então, como esse cara aqui tem 6 carbonos X, ele tem uma ligação tripla no carbono 1. Então, 1-in é um hidrocarboneto, portanto, O. Então, o nome explica exatamente qual que é essa estrutura. Quando a gente olha a fórmula do X1-ino, a fórmula dela é C6H10. Né? O número de hidrogênios aqui é o dobro do número de carbonos menos 2. E é justamente essa fórmula geral desses caras. Então, sempre que a gente tem uma ligação tripla, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos menos 2. Ok? Beleza, então esses foram os alquinos. Vamos dar uma olhada agora nos alcadienos. Né? Quem são os alcadienos? São os caras que têm cadeia aberta e 2 ligações duplas. Tá? Então, se tem 2 ligações duplas, vai ser uma molécula tipo essa aqui. Aqui, eu tenho 4 carbonos e a gente tem 2 ligações duplas entre o primeiro e o segundo carbono e entre o segundo e o terceiro carbono, olhando desse lado aqui. Né? Assim como no caso dos alquenos e alquinos, a gente precisa numerar essa cadeia. Né? E a gente vai começar a numerar a partir dessa extremidade, porque ela está mais próxima das duplas ligações. Certo? Então aqui esse vai ser o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, o 3 e o 4. Beleza, como que a gente dá um nome? Então, mesma coisa. Prefixo, número de carbono. São 4, o prefixo é but. Parte do meio é o tipo de ligação. E a gente viu lá na tabelinha que quando tem 2 ligações duplas, ela é di-en. Certo? Como essas duplas ligações está uma no carbono 1 e a outra está no carbono 2, a gente vai ter que colocar esses 2 números no nome. E como que a gente vai colocar esses números? A gente vai colocar dessa fórmula aqui. Ó. Então vai ficar but12-dien. Notem que número de letra está separado por hífen. Número de número a gente separa por vírgula. Ok? Então aqui, but12-dien, por que tem que ter o 1 e o 2? Porque eu estou indicando onde está uma dupla ligação e aonde está a outra dupla ligação. Ok? Então, dien indica que tem 2 duplas, o 1 indica que uma delas está no carbono 1 e o 2 indica que a outra está no carbono 2. Ok? Então, fica but12-dien e é um hidrocarboneto, então o sufixo é O. Então, essa molécula aí, but12-dieno. Fica esquisito, não fica esse nome? But12-dieno. Então, como esse prefixo termina em consoante e essa parte do meio intermediária começa em consoante, normalmente quando tem esses casos, a gente coloca uma letra A mais ali e fica buta12-dieno. Então, esse é o nome oficial dessa molécula. Se na hora que você for nomear esquecer desse A, não tem problema, tá bom? Mas é só para não ficar butadieno e sim butadieno, né? Que fica uma coisa muito mais bonita, muito mais fácil da gente falar. Ok? O butadieno tem essa fórmula C4H6, então a fórmula geral dos alcadienos é igual à dos alquinos. Ali. Então o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos menos 2. Tá? Agora,
essa nomenclatura aqui, esse tipo de nomenclatura vai ser bem parecido se você tiver duas ligações triplas, ou uma dupla ou uma tripla, a gente vai usar o mesmo tipo de nomenclatura. Tem que numerar, tem que colocar onde estão cada uma delas, tá? Vai seguir esse mesmo esquema. Os cicloalcanos, agora vamos começar a olhar para cadeias fechadas, né? Cadeias cíclicas, né? Então, o que é um cicloalcano? É uma substância que tem cadeia fechada e saturada, ou seja, só tem ligações simples, tipo esse cara aqui. Né? Então, a gente tem aqui 5 carbonos e todas as ligações entre eles são simples e ele forma aqui uma cadeia fechada. Olha lá, se tem 5 carbonos, o prefixo é pente. Todas as ligações são simples, o intermediário é an. É um hidrocarboneto, o sufixo é o. Então esse cara aqui é o pentano, certo? Não, não é o pentano, porque o pentano seria um hidrocarboneto de cadeia aberta, né? Ele seria um alcano. E lá na tabelinha mostra o quê? Que sempre que a gente tem uma cadeia fechada, antes de tudo no nome vai vir a parte ciclo. Então esse cara aqui é o ciclopentano. Então, moléculas cíclicas sempre começam seu nome com ciclo. E aí o resto vai seguir as mesmas regras que a gente já viu anteriormente. Ok? Então, essa molécula é o ciclopentano. Ela é uma molécula cíclica que tem 5 carbonos, todas as ligações dela, entre eles são simples e é um hidrocarboneto. Ok? Ciclopentano tem fórmula C5H10. Né? Os cicloalcanos têm a fórmula geral igual a dos alquenos. Ali o número de hidrogênios é igual ao dobro do número de carbonos. Por quê? Porque todo mundo é CH2. Ó. CH2, CH2, CH2. Né? Porque todos esses carbonos estão no meio do ciclo fazendo 2 ligações com carbono e 2 com hidrogênio. Beleza? Então, a fórmula geral é essa. CnH2n. Vamos agora olhar para os cicloalquenos, que é o quê? São os caras que têm cadeia fechada e uma ligação dupla. Esse cara aqui, por exemplo, né, temos aqui a fórmula de traço, indicando aqui que a gente tem 4 carbonos e uma ligação dupla entre esse carbono e esse carbono. Como que a gente dá nome para ele? A gente sabe que ele é um ciclo, né, uma cadeia fechada, o nome dele vai começar com ciclo, beleza. O prefixo para 4 carbonos é but. A parte intermediária, que indica que tem uma ligação dupla, é en. E ele é um hidrocarboneto, portanto, o sufixo é o. Então, esse cara aí é o ciclobuteno. Precisa numerar essa cadeia? Não. Por quê? Quando a gente tem uma cadeia cíclica, a gente não tem um carbono, não tem extremidades. Então, a gente pode numerar ela a partir de qualquer carbono que a gente quiser, certo? Quando a ligação dupla está aqui, eu vou começar a numerar por um desses 2 carbonos da ligação dupla. Então, essa ligação dupla está no carbono 1. Se essa ligação dupla estivesse aqui, por exemplo, eu ia começar a numerar por esse carbono. E aí a ligação dupla ia estar no carbono 1. Como a ligação dupla está sempre no carbono 1, então não preciso colocar aqui, tá? Então, quando a gente tem um ciclo alqueno, a gente não precisa numerar a cadeia. No nome vai estar só o en, sem precisar daquele número antes. O ciclobuteno tem fórmula C4H6, que é a mesma fórmula geral que a gente já viu ali para os alcadianos e para os alquinos. Né? Então, o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos menos 2. Tá? Para que servem essas fórmulas gerais, gente? Serve para quando a gente tiver uma substância que só é indicada para a gente a fórmula molecular, a gente consegue ter já uma ideia do que ela é. Não vou ter certeza absoluta, mas eu consigo pelo menos saber. Se o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, eu posso pensar, pô, esse cara ou é um alqueno ou é um cicloalcano. Consigo já pensar um pouco em como seria a estrutura dessa molécula, mesmo tendo só a fórmula molecular, tá bom? Mas não é tão importante assim a gente decorar tudo isso. O que é importante a gente decorar? Esses prefixos, essas partes intermediárias e esses sufixos. Lembra que eu sempre falo para vocês que eu prefiro que vocês gastem energia e memória de vocês para raciocinar do que para decorar as coisas, certo? Mas algumas coisas, infelizmente, têm que ser decoradas. Em química orgânica, esse número de coisas é um pouco maior e essa tabelinha de nomenclatura é uma dessas coisas que a gente precisa decorar, tá bom? Com o tempo, a gente vai ver que fica mais intuitivo, a gente consegue lembrar de cada parte individualmente e aí o número de coisas que a gente vai ter que decorar não vai ser tão grande assim, tá bom? Então, gente, essa foi a nomenclatura para os alcanos, alquenos, alquinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalquenos. Falta um tipo de molécula que a gente não viu aqui ainda para a gente nomear, que são justamente os compostos aromáticos. Lembra? Os aromáticos são aqueles que apresentam um anel benzênico, que é quando tem os 6 carbonos e ligações duplas e simples intercaladas, que a gente muitas vezes representa por esse círculo aqui, certo? Então, esse cara aqui a gente já viu que é o benzeno, né? O que dá o nome ao próprio anel. Agora, existem outros compostos aromáticos,
né? Como esse aqui, ó, que tem 2 anéis, esse aqui tem 3 anéis, esse aqui é um outro que tem 3 anéis também. Né? Não existe uma regra de nomenclatura para aromáticos, tá? Então não tem essas regrinhas igual a gente viu para os compostos de cadeia aberta ou fechada não aromática. Então, são só alguns nomes que aparece por aí. Então, esse cara aqui, ele é o benzeno, né? Então, como já foi dito, C6H6. A gente tem aqui o naftaleno, que é quando tem 2 anéis benzênicos conjugados. Então, a gente tem o naftaleno. E quando a gente tem 3 anéis, a gente tem o antraceno e o fenantreno. Depende de como eles estiverem ligados, tá? Então, aqui não tem uma regrinha. Esses aqui são nomes dados para uma nomenclatura mais usual para esses caras. Ok, gente? Enfim, desculpa a aula ter sido um pouco mais longa. Ela é uma aula que tem bastante coisa para a gente ver, mas vai ajudar bastante vocês na hora de dar nome para essas substâncias, porque isso a gente vai fazer daqui para frente. Tem muito exercício, por exemplo, de vestibular, que aparece o nome da substância, mas não aparece a fórmula. Então, a gente, a partir do nome, tem que saber o que é aquilo. Né? E tem muito exercício também que ele vai dar a fórmula e pede nas respostas ela dar o nome. Então, você tem que saber transformar um no outro. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê aí durante a semana nas atividades ao vivo e também na resolução desses exercícios. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês. Falou!